Ser negro no Brasil é, com frequência, ser objeto de um olhar enviesado. A chamada boa sociedade parece considerar que há um lugar pré-determinado lá embaixo para os negros. Essa frase é de Milton Santos, geógrafo, escritor e cientista, sem sombra de dúvida, um dos maiores pensadores brasileiros. É a partir dessa colocação de nosso compatriota que buscamos entender o viés com que a sociedade belo-horizontina olha para a cultura negra na cidade ao longo da história deste lugar. Certamente, essa investigação não pode se restringir aos museus de memória seletiva de Belo Horizonte, e sim aos movimentos culturais que resistem no tempo e no espaço da capital. Assim, abrimos esse episódio com a fala de Léo de Jesus, carnavalesco, arquiteto e urbanista, contextualizando a cultura negra na cidade. Então, é uma luta constante, né? Falar da cultura negra nunca foi uma coisa fácil para nenhum brasileiro e muito menos para nós, belo-horizontinos, mineiros. Vamos falar a partir do Orixás, que é um grupo que completou em 2022 50 anos, que surgiu em pleno o movimento militar no Brasil, em 72, a partir de uma pesquisa, de um trabalho do sociólogo Paulo César Valle, o mesmo fundador do Grupo Aruanda. Ele já encontrava essa resistência. Naquela época, os negros não podiam se manifestar na rua, nem religiosamente, nem artisticamente. Não podiam colocar seus corpos políticos na rua para reivindicar nada, e muito menos se apresentarem enquanto artistas, reivindicando uma cultura natural negra. E ele tenta trazer para dentro do Aruanda, né, a participação e a contribuição na dança, como o Aruanda é um grupo parafolclórico de danças brasileiras, o núcleo de danças negras do Brasil, né? Então ele pesquisa, as meninas que ainda estão vivas hoje relatam dessa pesquisa dele nos muros de terreiros de candomblé, de umbanda, captando os sons, as músicas, para construir essa diáspora da participação negra na cultura brasileira, sabe? Ele tinha cadernos, né, com essas escritas e tudo assim. E isso ele transcreveu para um espetáculo, né, que foi o primeiro espetáculo que fundou a Associação Cultural do Orixás, que é o Baobá, né, que fala essa árvore mitológica, que é a árvore do esquecimento, né, da memória negra sendo esquecida em território africano para vir para uma outra perspectiva nas Américas, né? Conversamos também com Valéria Silva, cofundadora do Samba da Meia-Noite e também sambadeira, que nos contou como nasceu o grupo. Eu gosto muito de ressaltar que o Dia das Mães é a data do meu aniversário, é a data do meu nascimento. E nesse dia, nós queríamos festejar. E quando deu meia-noite, nós fizemos uma grande roda de samba do Viaduto Santa Teresa, após o duelo de MCs que acontecia. E ali surge o Samba da Meia-Noite. Todos esses jovens estavam inseridos em algum grupo, em algum coletivo da cidade, né? E ali nascia um samba de roda, um coletivo de pessoas pretas comprometidas com a cultura do samba. Léo traz a importância da resistência e união entre os grupos. E de lá para cá vem surgindo, né, outros grupos como Bataca, Aruedas Gerais, os que eu tenho lembrança, né? Grupos de tradição negra na cidade, o Baobá, a Companhia Primitiva, né, do Mestre João, e todos sofreram as mesmas coisas que a gente sofreu: o racismo, o preconceito, né, o pejorativismo, uma coisa ruim, né, enfim. E é uma luta de resistência. E hoje a gente tem, ainda hoje, né, nunca foi fácil, todos os movimentos que a gente sempre fez na cidade foi mesmo nos agrupando, né, nos aquilombando, chamando a atenção desses grupos para poder nos unir, fazer movimentos na cidade, até a cultura nos observar, surgiu um fã,
né, para poder nos colocar na cena da cultura da cidade, como povos pertencentes desse território. Por exemplo, até nós aqui na Floresta estamos fora da Contorno. São Geraldo está fora da Contorno. Hoje o único grupo cultural que está dentro da Contorno é o da Rua da Bahia, que é da Companhia C Primitiva de Arte, né, do João, e a Escola de Dança Carlos Afro, lá na Savassi, né, que também foi uma academia onde sediou uma academia da Marlene Silva. Mas são territórios ainda que sofrem, né, sempre sofreu as suas retaliações, né. O do Mestre João é num prédio, né, imagina, lá em cima no prédio, tocando tambor, né, então é um espaço de muita resistência, né, não é fácil. Transpor para dentro do Contorno sempre foi uma luta. E hoje o que a gente mais luta é para essa nossa visibilidade ficar dentro do Contorno. Porque nas favelas, nas vilas, nos nossos quilombos fora da Contorno, a gente nos reconhece. Valéria nos diz sobre a relevância da ocupação dos espaços públicos da cidade. Estar no viaduto Santa Teresa, eu costumo dizer que o viaduto é a nossa sede, né? É a casa do samba da meia-noite. E para além, é a ocupação do espaço. É a ocupação do espaço público, com o nosso samba, com a nossa cultura preta, com os nossos corpos pretos, com o nosso povo da periferia. E o nosso corpo, por si só, é um corpo político. É uma forma de denúncia, é uma forma de celebração e é uma forma de fomento da cultura preta e periférica da cidade de Belo Horizonte. Podemos afirmar que o Largo do Rosário é a origem dos movimentos culturais negros desse território e que até então era desconhecida por todos eles. Mas sobre isso, Léo começa nos falando não pelos aspectos culturais, e sim sobre sua perspectiva de arquiteto e urbanista, uma vez que foi ele o responsável por materializar de forma minuciosa o cenário do Largo do Rosário com a construção da maquete que se encontra hoje no Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, que é dirigido por Padre Mauro. Meus amigos mandaram, olha, Léo, tem um padre negro que descobriu uma escola do Rosário no centro de Belo Horizonte. Mas aonde está essa igreja do Rosário? Aí eu já fiquei assim, imaginando assim, onde está isso, né? Que território é esse que eu não conheço? E sendo arquiteto preto, a gente é mais cobrado ainda. Não, você tem que saber que história é essa. Mas não, tem que ir lá saber sim. Peguei na cara e coragem e falei, vamos ver o que eu faço, né? E aí, a partir das técnicas, né, de maquete e da arquitetura, fiz aquela maquete muito simbólica, numa escala provável da gente construir outros casebres, né, que são ilustradas em fotografias que ele conseguiu capturar a partir do arquivo público, da própria Mitra, dos espaços que ele teve acesso, né, na pesquisa dele, que é muito linda. E a gente, a partir dessas fotografias, das dimensões descritas nos textos que ele conseguiu levantar também, que relatava as dimensões da igreja na época, a gente construiu essa maquete a partir dessas escalas, né? E Valéria aborda os laços culturais entre o Largo do Rosário e os movimentos artísticos atuais. O Largo do Rosário, a memória do nosso povo, contar a história do nosso povo e a importância dos nossos ancestrais, né? Porque é ali, quando a gente passa naquele lugar, a gente lembra que os nossos ancestrais, com a sua construção, com a sua religiosidade, com a sua cultura, e que foram, e que são, e que é importantíssimo na construção da cidade de Belo Horizonte. E a gente não pode esquecer e não pode apagar a memória do nosso povo e da nossa ancestralidade. Léo de Jesus aparece como o elo que une a cultura negra de dois tempos distintos da capital mineira, e isso se dá com a descoberta da história do Largo do Rosário, passando pela construção da maquete e trazendo essa história para o tema do bloco de carnaval Afrodum deste ano. E aí, nas minhas andanças e nessa pesquisa, né, com o Padre Mauro também, a gente pensou e eu pensei como que a gente não poderia então fazer uma homenagem e demarcar a nossa presença no próprio espaço do Rosário, que isso fortalece, né? A gente reivindica também, nos coloca ali como parte dessa herança soterrada, né? E somos de fato, né?
Eu propus para o coletivo do bloco que a gente fizesse a pegada do Largo do Rosário com a tradição do congado, né? Faríamos um cortejo, né? A ideia era fazer um chamamento do pessoal para unir-se à bateria do bloco para fazermos um cortejo com a pegada do congado para a gente reivindicar ali a memória do Rosário, né? Naquele espaço ali. Valéria encerra com a importância da presença dos movimentos culturais e artísticos em todos os pontos da cidade. Mas a gente tem o direito de ocupar os teatros, a gente tem o direito de ocupar o Palácio das Artes e tantos outros espaços, títulos culturais da cidade de Belo Horizonte. E a nossa luta tem sido essa, de estar nesses lugares e de sermos vistos como parte importante no fomento da cultura. O podcast Histórias Soterradas é uma coprodução entre Os Impublicáveis e A Constante. Sou Robert de Andrade, criador e apresentador. A produção é de Rendel Melo e Diane Mazzoni. A edição de som é de Rendel Melo. Ainda contamos com a assistência de Gabriela Lara e Flávio Augusto.